aqui de Goiás. Nós somos uma empresa aqui de Goiás que fundada em 2008, onde trabalhamos com a vertente de cibersegurança e também infraestrutura de cloud, né? Onde temos aqui alguns parceiros de renome, como Microsoft, ArcServer, Outpost 24, Tycorec, Darktrace e, por último, a AWS, né? Falando de Sophos com tecnologia, hoje nós somos um parceiro Platinum, somos um dos 8 parceiros Platinos que contém hoje com o Sophos, somos o único parceiro Platinum da região Cone Norte, né, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde que nós firmamos essa parceria desde 2016. Né? Com isso, a gente já conseguiu entregar bastante solução para o nosso mercado, né, para o nosso mercado goiano e também o nosso mercado a nível Brasil, onde que a gente já entregou por volta de 2.700 firewalls hoje em toda a trajetória desde 2016 com tecnologia, mais de 21.000 licenças de endpoint, 2.600 caixas de e-mail protegido com soluções Sophos e diversos access points por aí. Né? Uma coisa bastante importante em frisar nessa toda essa trajetória, né, de parceria junto com a Sophos é o nosso alto nível de capacidade técnica que nós temos hoje. Né? Hoje toda a nossa equipe ela contém todos os certificados, né? Os nossos técnicos eles são certificados nos mais altos níveis, contendo engenheiros, arquitetos nas soluções Sophos. Né? Isso é um reflexo, né, para se tornar um parceiro Platinum da alta competência que nós temos hoje. Né? E com isso a gente vem entregar as melhores soluções para esse mundo de cibersegurança com a Sophos, tá? Falando um pouquinho também dos nossos clientes que nós temos hoje, hoje a gente tem desde 2008 mais de 800 clientes atendidos, mas eu trago alguns nomes aqui de bastante expressividade no nosso mercado, né, que utilizam soluções da Intecnologia e soluções da Sophos também no seu ecossistema, ajudando aí protegê-los e deixá-los seguros para uma boa administração dos ambientes que esses clientes possuem. Né? Hoje a IN está situada aqui em Aparecida de Goiânia, em frente ao British Shop, eu não sei se vocês conhecem, né, na Avenida Rio Verde. Então eu convido vocês, quando quiserem vir aqui, né, nesse período de pandemia, a gente ainda não está recebendo os clientes, mas logo, logo a gente vai poder estar trazendo vocês aqui e estar conhecendo um pouquinho também da nossa estrutura. Né? Eu vou deixar a palavra então um pouquinho aqui com o Leon. O Leon vai fazer uma apresentação do perfil corporativo aí da Sophos e daqui a pouco o Foster vai conseguir trazer mais informações conosco. Uma coisa importante em salientar, para quem está inscrito nesse webinário, a gente vai estar disponibilizando licenças do Sophos Intercept, né, da versão Home gratuitamente. No final a gente vai enviar um e-mail aí para vocês, onde que vocês vão ter direito a receber essas licenças da solução nossa de endpoint para home, tá? Para casa. Leon, tá contigo. Beleza. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Bacana as palavras do Alessio. Intecnologia, que está conosco aqui, realmente é um grande parceiro, tá? Um parceiro para chegar ao nível Platinum, ele tem que se dedicar mesmo, ele tem que ter pessoas capacitadas e a gente consegue ver isso nos números que o Alessio apresentou, né? Um parceiro que já entregou muito resultado, muita solução da Sophos na região, tá? E esse é um dos motivos de estarmos fazendo esse webinário hoje para falar do nosso produto aí de Firewall, nossa linha nova de equipamentos, né? E o Rafael vai entrar nos detalhes técnicos. Como o Alessio falou, eu sou representante da Sophos da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estou em Brasília. Infelizmente, devido à pandemia, cessado as visitas, não estou podendo fazer visitas, não podendo fazer tanta interação presencial com o cliente, e por isso a gente está seguindo essa linha aqui, a estratégia remota para fazer mais uma divulgação muito interessante do nosso portfólio. Está comigo aqui também Sophos, o Rafael Foster, nosso engenheiro de sistemas, ele está em São Paulo hoje, e ele vai navegar aí na parte mais técnica do que a gente tem a apresentar. Pode seguir, Rafa. Eu vou dar uma breve visão para vocês, para quem não conhece Sophos, tá? Eu sempre gosto de pincelar, falar um pouco desse slide, que é o nosso snapshot, né? O que é a nossa empresa?
Bem, a Sophos, ela é uma empresa inglesa, fundada em 1985, em Oxford, né? Com um foco total em segurança da informação. Todos os nossos produtos são voltados a proteger o ambiente dos clientes de alguma forma, tá? Hoje nós temos mais de 3.500 funcionários no mundo, tendo mais de 470 mil clientes protegidos pelas nossas soluções, tendo mais de 100 milhões de usuários protegidos pelas nossas soluções em mais de 150 países. Então, a gente já é uma marca mundial, estamos bem diversificados no globo, e hoje temos mais de 59 mil parceiros de negócio no mundo. Tá? Entendam que a Intecnologia aqui conosco hoje é um dos parceiros de negócio muito bem capacitado, como o Alex falou, da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Tá? Uma visão muito interessante para vocês também é que a Sophos ela é uma empresa 100% orientada a canais. Tá? De maneira alguma, a Sophos vai fazer venda direta para algum cliente. Tá? Isso não acontece de maneira nenhuma. Nós somos sempre orientados à venda através do modelo de canais, o modelo de parceria com revendas. Então, isso é algo relevante e importante para conhecerem. Tá? Pode seguir, Rafa. Eu vou dar uma visão para vocês agora, superficial, de algumas marcas que nós já protegemos no Brasil hoje, tá? Tem algumas outras de mundo que eu vou citar na sequência, mas nesse slide a gente consegue dar uma visão para vocês de algumas empresas de governo ou empresas privadas de vários segmentos que nós protegemos com alguma de nossas soluções, tá? Então, vocês podem notar que tem time de futebol, tem empresa atacadista, tem órgãos de governo, enfim, nossa abrangência no mercado nacional já está bem consolidada e, com o apoio de bons parceiros, como em tecnologia, a gente está tentando diversificar ainda mais e crescer ainda mais a nossa presença aqui no mercado nacional. Tá? Um exemplo mais recente de cliente no mundo é o Facebook. Tá? Facebook, todo mundo conhece, talvez todos tenham uma conta lá. Ele é um parceiro recente nosso da solução de Firewall, tá? Que a gente vai falar um pouco aqui, mas ele usa uma solução semelhante à que a gente vai falar aqui para proteger os seus data centers virtuais. Tá? Talvez a gente entre um pouquinho mais em detalhe na sequência. Então, era essa a visão que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para o Rafael aqui, mas estarei acompanhando aqui as perguntas e os questionamentos que vocês podem se sentir à vontade para mandar no chat e estaremos de prontidão para responder. Isso aí. Bom, obrigado, Leão. Bom dia a todos. Como o Leão falou, eu vou passar um pouquinho da parte mais técnica, né, do que a gente tem de novo no nosso produto, nossa nova linha XGS, até aqui o meu Xstream aqui no background. E só para lembrá-los aí, reforçar, a gente vai deixar um espacinho no final para responder perguntas, né, de todos. Então, utilizem, tem um botãozinho aqui no Zoom chamado Q&A, né, o Q&A. Então, utilizem esse local para fazer pergunta, porque fica mais fácil para a gente conseguir controlar qual já foi respondida, quando foi respondida e tudo mais, tá? Então, sintam-se à vontade e no final a gente responde todas as perguntas. Bom, falando então um pouquinho do modelo novo do XGS, mas antes de entrar realmente no detalhe do produto em si, a gente queria trazer um cenário, que é um cenário bem preocupante, alguns problemas que a gente tem visto aí no mundo inteiro, que a gente resolveu modificar o nosso modelo, modificar realmente a nossa arquitetura, justamente para conseguir resolver esse tipo de problema, né? Um dos grandes problemas que a gente tem visto aí no mundo inteiro, né, para quem já vem acompanhando a Sophos, por exemplo, já há algum tempo, a gente já vem sempre notificando esse tipo de informação, o que tem acontecido com o mundo, né, em questão de análise de ameaças e tudo mais. E de acordo com o Google aí, hoje em dia, agora, nesse ano de 2021, aproximadamente 90% do tráfego da internet todo é criptografado, tá? Isso se deu por quê? Porque existem agora muitas tecnologias que ajudam a gente a conseguir ter acesso a um certificado, por exemplo, de forma gratuita, sem precisar pagar aí, nenhum absurdo, como era antigamente, e também, principalmente, porque essas tecnologias ajudam a gente, inclusive,
a conseguir um certificado sem precisar registrar a minha empresa, sem precisar mostrar quem é a minha empresa, quem sou eu, nem nada. Então, qual que é o grande problema disso aqui? O tráfego de rede é totalmente criptografado. Então, o acesso entre a máquina de um usuário e um servidor, ele segue aí por um túnel de comunicação segura. Isso é uma coisa muito importante. Só que o que está passando ali naquele meio, naquele túnel, algum administrador de TI não consegue ver o que está acontecendo. Se tiver um acesso normal para um banco, para a gente, ok, a conexão foi segura, é melhor para a gente. Mas se foi um acesso de um ataque de uma máquina para alguma máquina de algum hacker, isso já é um problema, é uma falha de segurança muito grande. A gente precisaria conseguir entender o que passa ali naquele tráfego de rede justamente para conseguir fazer aí as devidas proteções. Tá? O que tem acontecido então? Os atacantes, por meio dessas tecnologias que eu estou comentando, né, que liberam que eles criem conexões criptografadas sem precisar pagar e sem precisar sequer aí, registrar a empresa, dizer que, olha, eu estou criando certificado, eu sou empresa X, isso está fazendo com que os atacantes criem servidores novos, todos eles completamente criptografados aí, e aí, então, eles conseguem um acesso da minha rede, de dentro da minha rede, até o servidor do atacante de uma forma aí completamente criptografada. Eles têm utilizado isso também para duas coisas, né? Uma das coisas também que a gente chama para fazer o modelo de command and control, ou seja, de lá da máquina dele, lá da, sei lá, da China, da Rússia, por exemplo, eu mandar um comando remoto aí para todas as máquinas e aí forçar essas máquinas a executar alguma coisa, né? Sei lá, mandar algum e-mail massa, né, para uma empresa X, ou executar um ataque de DDoS, por exemplo, para uma empresa Y, né? Por exemplo. Então, essa é uma das coisas que eles têm feito. E a outra coisa agora, também todo mundo tem visto é que ransomware, né, tá na moda, né, todo mundo tem visto que quase todo dia tem uma notificação, uma notícia nova sobre um ransomware, por exemplo. Eles podem utilizar essas conexões seguras, uma vez que ninguém está conseguindo olhar o que passa dentro daquele pacote, eles vão conseguir filtrar as informações, ou seja, pegar as informações de dentro do ambiente e levar para o ambiente deles de uma forma completamente segura. Né? Então, se eles quiserem pegar alguns arquivos da minha rede, né, e levar para a máquina deles, para depois aí começar a fazer um processo de extorsão, né, pedir um valor X para resgatar aqueles dados, para aqueles dados não serem publicados e tudo mais, eles vão conseguir fazer isso de uma forma segura. E por que eles estão conseguindo fazer isso também de uma forma tão eficiente? Porque a grande maioria das empresas não utilizam aí uma coisa que é muito importante, deixa eu até marcar aqui para a gente ver, que a gente chama de TLS Inspection, tá? Essa é uma evolução do que se chamava aí no passado de SSL Inspection, né? Esse era o nome do módulo, agora todo mundo fala TLS Inspection, porque é o algoritmo mais novo aí que tem. Então, essas empresas aí acabam, de certa forma, se tornando impotentes porque eles não habilitam essa função e logo, se eles não habilitam aquela função, eles não conseguem entender, aí não conseguem fazer, realmente ter a visibilidade do tráfego de rede que passa pela rede. Né? E, como todo mundo já sabe, aquela máxima, né? Se eu não conheço, se eu não vejo, eu não consigo fazer aí a proteção. E com isso, essas empresas acabam se tornando aí impotentes. Né? Então, como a gente já comentou, as empresas não vêm habilitando essa função importante aqui, né, o TLS Inspection, ou SSL Inspection, né, para quem conhece aí também. E uma outra coisa importante também, que não vem sendo habilitada, né, a gente tem visto aí isso no mundo inteiro, os clientes não estão habilitando de fato aí os módulos de IPS, tá? E qual que é o problema disso? Porque as empresas, elas têm aí um produto, muitas vezes, na grande maioria das empresas, tem um produto aí de próxima geração, um Firewall Next Generation que tem esse tipo de funcionalidade, né? E aí eles não vão lá e não habilitam o IPS, que é uma coisa essencial hoje na rede. Quando habilitam, eles habilitam o IPS para um segmento específico da rede deles. Um segmento, a gente pode dizer que é um servidor específico, né? ou um grupo de servidores específicos, eles habilitam algumas assinaturas ali de IPS focadas em servidores. Qual que é o problema disso? O IPS, ele poderia ajudar a gente a evitar uma série de ataques, uma série de formas de extração de dados e tudo mais, que muita gente não sabe como utilizar, tá? Então, é importante a gente conseguir habilitar o IPS num contexto um pouco mais genérico, né? um pouco mais abrangente dentro do nosso firewall, e não olhar para aquele grupo de servidores, mas para a minha rede inteira, né? O meu usuário que está acessando a internet,
eu tenho um TPS habilitado para ele, alguém está se conectando da minha rede de LAN, da minha rede de usuários até minha rede de servidores, eu tenho que ter IPS para eles também, tá? Então, eu tenho que ter um IPS habilitado para a rede como um todo. Mas qual que é o grande problema? Por que essas empresas não habilitam aí essas funcionalidades como eu estou mostrando aqui? A grande maioria das vezes, quase aí 100% das vezes, das pesquisas que a gente tem feito aí com clientes no mundo inteiro, quase 100% das vezes, eles não habilitam por ter medo da questão da performance daquele firewall. Por quê? Porque grande parte dos fabricantes, quando você começa a habilitar essas funções, aí eles já sabem que o firewall não vai aguentar, e aí, bom, vai acabar morrendo aí a caixa e vai parar o ambiente de produção e tudo mais. Então, isso vai gerar realmente um outro problema para eles. Então, grande maioria dos clientes não habilitam por questões de performance. De um tempo para cá, a gente vem monitorando o ambiente, né? Vem monitorando aí o que está acontecendo aí na questão da natureza da rede, né, em si, e a gente tem visto alguns fluxos muito grandes de conexões, tá? Então, até a conexão que a gente está utilizando agora, né? A gente está utilizando um aplicativo chamado Zoom para fazer essa sessão remota. Isso acabou ficando muito popular quando a gente começou a trazer, quando começou toda essa história aí de pandemia, né? Então, todo mundo começou a utilizar mais aí esses aplicativos, justamente para tentar ficar um pouco mais próximo quando está todo mundo trabalhando aí, trabalhando em casa, né? E essas aplicações, qual que é a grande questão aqui? Essas aplicações que a gente está utilizando, muita gente, por exemplo, em casa está assistindo, está ouvindo vídeo, está ouvindo música, né, pelo YouTube, ou usando Teams para fazer compartilhamento de alguma coisa. A gente, como eu comentei agora, a gente está utilizando o Zoom para compartilhar a tela, para compartilhar vídeo, para compartilhar voz. Tudo isso acaba sendo um fluxo de pacotes muito, mas muito grande aí dentro do nosso firewall. E essas conexões, né, não sei se todo mundo conhece, mas essas conexões, todas elas também são criptografadas. Então, o meu acesso até o YouTube também é criptografado. Assistir o vídeo com o YouTube é criptografado. A conexão que a gente está utilizando agora, né, dentro do Zoom, ele é criptografado também. E aí, o grande lance aqui é que essas tecnologias que a gente está utilizando, pelo estudo que a gente fez, a natureza do tráfego de rede, elas são aproximadamente entre 10% e 20% de aplicações, então são pouquinhas aplicações que a gente tem, como o Zoom, o Teams e tudo mais, mas essas aplicações, elas consomem um fluxo de dados muito grande dentro do nosso firewall, né? Então elas estão consumindo aí por volta de até, né, 90% aí do tráfego de rede. Então, qual que é o problema aqui? Se um firewall convencional, né, ele for analisar todos os pacotes dessas 10%, 20% de aplicações e tentar abrir os pacotes criptografados de cada uma dessas aplicações, cada um desses pacotes, o firewall realmente ele não vai aguentar e aí, de fato, ele vai acabar. O pessoal tem um termo muito comum para falar sobre isso, que é o firewall vai sentar, né? Então, o firewall realmente não vai aguentar aquele número de conexões, não vai aguentar tirar a criptografia de todos esses pacotes, até porque são pacotes, como eu coloquei ali, né, pacotes gigantescos em si, e aí, obviamente, o firewall não vai conseguir lidar com tudo isso. O que a Sophos fez? Qual que foi o nosso modelo para conseguir resolver esse problema? E aí entra a nossa nova linha de hardware, né? Então, quando a gente desenvolveu essa nova arquitetura de hardware, que a gente chama de XGS, a gente já trouxe uma ideia que a gente já tinha no passado, um conceito antigo, que a gente uma patente da Sophos, né, que a gente chama de FastPath, então está aqui em cima. E o FastPath, ele já era responsável por acelerar aí a forma como a gente analisa um pacote de rede, tá? Isso é uma tecnologia que a gente já tinha patente já há muito tempo, só que agora, com essa nova linha, com o novo XGS, a gente vai conseguir acelerar ainda mais o nosso FastPath, porque a gente agora desenvolveu uma arquitetura de hardware justamente com esse foco aí de aceleração de pacotes, tá? Então aqui a gente pode ver que o nosso XGS, a nossa linha antiga de firewall se chamava XG e agora tem um S a mais agora para representar a ideia de Extreme, né? Então o S veio de Extreme, que é um processador a mais que a gente tem aqui no firewall. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas a ideia é justamente a gente conseguir pegar essas aplicações, principalmente essas aplicações que consomem muitos pacotes aí, como Zoom, Teams e tudo mais, e eu não preciso mais fazer uma inspeção
de cada pacote de forma individual. Eu consigo agora usar nossa tecnologia de FastPath para conseguir levar esses pacotes pelo melhor caminho, pelo melhor processador. Vou mostrar isso daqui a pouquinho, mas com isso a gente vai conseguir melhorar e muito a performance do nosso ambiente. Com essa tecnologia nova, a gente já conseguiu aí aproximadamente 5 vezes mais performance em pacotes criptografados com a tecnologia TLS 1.3, tá? Que hoje é o algoritmo mais avançado aí que existe. Bom, então, com isso, a gente consegue então, analisar esses pacotes de forma muito mais rápida. Você vai conseguir habilitar essas funcionalidades, tanto de inspeção de pacotes, quanto de IPS também de forma muito mais rápida e sem diminuir em nenhum momento a performance do seu firewall, tá? O que a gente desenvolveu? O que é, então, essa arquitetura nova aí que a gente tem dentro do nosso firewall? Então, a gente desenvolveu agora uma arquitetura que tem 2 processadores. A gente já tinha um processador aí, um Intel, né, um x86 antes, para fazer a análise completa de tudo que acontece, só que agora a gente vai conseguir segmentar os pacotes, o que vai ser endereçado para cada tipo de processador. Então, a gente tem um processador que é o Extreme, que ele é um processador que a gente chama de um ASIC, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é um processador específico para uma aplicação, né? E no nosso caso, a nossa aplicação é análise de pacotes de rede. Com esse processador Extreme, ele é um processador completamente modular. Se a gente precisar mais para frente aí, você comprou o firewall agora, daqui a 5 anos a gente descobriu uma forma nova de acelerar os pacotes, uma forma nova de lidar com conexões criptografadas. A gente vai conseguir modificar o código do processador aí em tempo real de forma muito mais fácil, sem precisar você ir lá e comprar um hardware novo. Isso é uma coisa também bem importante que a gente trouxe aqui. E a gente trouxe o melhor dos 2 mundos na questão aí do modelo aí de hardware para firewall. Tá? Então a gente trouxe a arquitetura com múltiplos processadores específicos, né, para as aplicações, como o Extreme, e arquitetura também segmentada. Então, a gente agora tem uma arquitetura que a gente chama de Data Plane e uma arquitetura que a gente chama de Control Plane, que é justamente essa arquitetura que eu estou mostrando aqui. Então, aqui em cima, eu tenho aí a minha arquitetura de controle, então, a arquitetura que a gente chama de Control Plane, e aqui embaixo, a minha arquitetura que a gente chama de Data Plane, com foco principalmente aqui em FastPath, com o processador Extreme, tá? Então, imagine o seguinte, eu estou utilizando agora o Zoom, né, como a gente está utilizando agora. O Zoom, ele entra aqui pela porta de rede, tá? E aí, bom, os primeiros pacotes, o Faro vai dar uma analisada, vai ver o que é, qual que é a natureza daquela aplicação e tudo mais, e qual que, pelo comportamento daquela aplicação, identificar como que a gente deveria tratar cada aplicação. A partir daí, ele fala, bom, eu já sei que essa aplicação aqui é uma aplicação do Zoom, então, eu preciso acelerar essa conexão aí para o pessoal conseguir utilizar aí o melhor potencial da ferramenta. Então, o que ele faz? Os próximos pacotes, em vez de passar por aqui por cima, eles já vão automaticamente passar aqui por baixo e já vai direto aí para o Zoom. Então, a conexão fica só aqui embaixo, não precisa entrar na outra camada aí de controle aqui em cima. Então, inclusive, ele não vai nem para o HD, ele não vai para a memória, ele não faz absolutamente nada. Ele entra, é processado, volta o pacote para a placa de rede e vai para o destino. Então, isso traz uma velocidade absurda para dentro do Faro, como a gente já comentou, né? Volta aí de 5 vezes mais aí de performance e traz realmente aí um modelo de segurança a mais, porque eu sei exatamente o que eu preciso inspecionar, o que eu preciso levar aqui para o nosso control plane, e abrir cada pacote individual, fazer um scanning de antivírus, por exemplo. Então, eu sei exatamente como que eu tenho que manipular cada tipo de pacote, tá? Uma outra coisa importante também que a gente lançou nessa arquitetura nova é que, não sei se todo mundo consegue ver bem daí, mas a gente tem agora o que a gente chama de Switch Fabric, né? E o nosso PCI aqui também. Então, o nosso Switch Fabric aqui é a forma de onde a gente está lidando com as portas de rede, né? De forma física, né? As portas de rede próximo aí, algo como se fosse um switch interno que a gente tem dentro do Faro. Esse barramento aqui, ele tem por volta aqui de quase 300 GB de throughput, ou seja, o nosso Faro antigo, o nosso modelo antigo, XG, a linha mais alta, a maior linha, né? O último Faro que a gente tinha, o maior modelo, era o nosso XG 750, que ele conseguia processar no máximo aí 100 GB de rede.
100 GB de rede era um firewall que aguentava aí aproximadamente, sei lá, 14, 15 mil usuários. Então agora só o nosso barramento entre as portas de rede e o processador, ele já tem 300 GB de throughput. Então imagina aí o quanto a gente vai expandir e acelerar cada vez mais aí o processamento desse pacote, né? Bom, algumas outras mudanças também que a gente tem na nossa nova linha de hardware. Então, a gente acrescentou muito mais aí em relação à densidade de portas do nosso firewall. Quantidade de portas também é uma coisa bem importante. Com a nossa linha, mesmo o nosso modelo pequeno, né, que é o nosso modelo desktop, a gente conseguiu agora sair de firewalls, por exemplo, que tinham 4 portas de gigabits, agora a gente tem firewalls aí que já tem 8 portas, tá, ou mais, né, dentro de cada um desses firewalls. Uma tecnologia também bem interessante que muita gente nem conhece que existe. Todo mundo está acostumado, aí quem é mais de rede está acostumado com firewalls 10, 100 e giga, 10, 100 mil, né? O barramento aí de velocidade de portas em si. Com esse modelo novo, a gente está introduzindo portas também 2.5 gigas. Muita gente nem conhece que isso existia. A gente já introduziu, a gente é um dos únicos firewalls do mercado que tem isso, é uma coisa bem importante também para a gente. Então, para o cliente que precisa de um throughput maior também naquela porta específica, ele não precisa mais juntar algumas portas e fazer um lagging junto com o switch. Uma única porta já vai conseguir dar para ele bastante aí, throughput. Se ele precisar realmente de mais, ele pode fazer um lagging com isso também e aumentar ainda mais aí a capacidade daquela porta. Tá? Então a gente trouxe algumas modificações aqui, tanto para nossa linha desktop, que é a linha menorzinha aqui, mas justamente é uma linha mais focada em filiais, né, escritórios pequenos, tudo mais. A nossa linha de 1U e a nossa linha 2U aí, que são firewalls mais de nível data center mesmo. Tá? Então, realmente, a gente trouxe aí uma grande mudança de arquitetura. Hoje, o fabricante tem a maior densidade de portas de firewall aí do mundo. Tá? Então, comparar a gente com qualquer outro fabricante, a gente tem a maior densidade de portas e o maior throughput, se você comparar aí modelos semelhantes com qualquer fabricante, a gente tem o maior throughput, especialmente do throughput aí de pacotes criptografados. Tá? Uma outra coisa importante também, que é aquilo que eu comentei, né? É importante a gente começar a habilitar funções de IPS, por exemplo. Né? O nosso firewall, ele já vem com políticas já pré-configuradas, prontas para você utilizar. Tá? Então, a ideia é que você consiga aí, de uma forma muito rápida, implementar o seu firewall e já habilitar as políticas necessárias aí para proteger a sua rede. Então, existem políticas de IPS. Bom, não sei se dá para ver bem daí, mas, por exemplo, o IPS aqui, ele já tem uma regra pronta, já tem um perfil pronto chamado LAN para a WAN. Tá? Ou seja, eu não vou mais focar o IPS naquele grupo de servidores. Eu vou conseguir aproveitar o IPS de uma forma mais abrangente e o usuário que está se conectando com a internet, eu vou habilitar o IPS para conseguir evitar aí, sei lá, uma exploração de dados dentro do browser do usuário, enfim. Então, a gente consegue trazer uma proteção mais abrangente de forma muito fácil. Você não precisa nem ficar criando políticas prontas do zero nem nada. Você pega as políticas prontas, já tem habilita na regra de firewall que você quer, e o seu firewall vai estar pronto para começar a utilizar aí em 5 minutos. Tá? Outra coisa bem importante, a gente está estendendo cada vez mais o nosso modelo de visibilidade. Então, agora a gente tem um medidor de ameaças que ele ficou muito melhor, ele foi redesenhado aqui para refletir de uma forma fácil e vocês entenderem, né, exatamente como é que foi a análise daquele arquivo que passou pelo firewall e das duas análises, né? A gente tem análise estática e análise dinâmica, e das duas análises, qual que é o índice de risco que aquela ameaça pode trazer para a minha rede. Então, isso é um componente também bem importante, a gente tem redesenhado cada vez mais aí, o firewall para ficar ainda mais fácil de vocês conseguirem identificar as coisas, mas esse relatório aqui, ele já traz também um relatório completo, explicando aí quais são as funções que tem dentro do firewall, que foram utilizadas aí dentro daquele malware, por exemplo, que a gente viu, qual é o comportamento dele, com screenshots, né, com os prints de tela, especificamente o que é cada um dos comportamentos daquele malware, enfim. Então, realmente, a gente redesenhou para ficar mais fácil ainda e mais nível executivo esse tipo de relatório. Tá? Bom, falando um pouquinho de um conceito que eu espero que todo mundo conheça, que é o nosso Synchronized Security, a forma como nossos produtos conversam entre si e, a partir daí, eles conseguem trabalhar de forma única aí dentro do seu ambiente. Tá? A gente tem uma evolução desse modelo, eu vou explicar ele agora porque é uma coisa importante para entender para onde a gente está indo, mas a ideia é que a gente, como eu falei, né, a gente consiga sincronizar os produtos e integrar todos eles aí entre si.
Então, dentro da console do nosso Firewall, a gente tem uma visão de conseguir ver exatamente aí o estado de saúde de cada máquina dentro do meu ambiente. Ou seja, a partir de agora, eu não faço mais uma regra pensando IP, porta e usuário ou aplicação. Eu vou fazer uma regra pensando em IP, porta, aplicação, usuário e também o nível de compliance daquela máquina com a minha rede. Se aquela máquina, por acaso, ela não tiver em compliance, não tiver alguma coisa funcionando muito bem, ela ficar aqui, por exemplo, em vermelho, automaticamente a gente pode já fazer uma regra para isolar aquela máquina da minha rede ou para não permitir que ela consiga se conectar com um servidor meu, com um serviço importante meu, ou que quem está na VPN, né, se não está funcionando bem, está com algum problema lá na máquina dele, ele não vai conseguir se conectar com a minha rede interna. Enfim, então a ideia é justamente conseguir fechar de forma mais inteligente ainda, baseado em compliance, de uma forma fácil, olhando para as cores aí de cada máquina, para saber como que a gente vai permitir aquele dispositivo de se conectar com a minha rede, para se conectar com as minhas aplicações. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante também que a gente tem com a segurança sincronizada. E a ideia é justamente a gente conseguir trabalhar de uma forma muito mais rápida, muito mais automatizada. Tá? Então, o próprio Firewall, ele consegue perceber se alguma máquina da minha rede ela não está, por exemplo, em compliance, como eu falei, ou se ela está em risco naquele momento. Um exemplo aqui, né? Se aquela máquina está com ransomware agora naquele momento, então automaticamente o Firewall já trabalha como um agente ativo na sua rede. Ele vai avisar todas as máquinas da sua rede e avisar, olha, aquela máquina X, aquela máquina do financeiro, por exemplo, ela foi infectada com ransomware agora, e automaticamente a gente precisa isolar aquela máquina da rede e deixar ela numa bolha. Assim a gente vai evitar que aquele ransomware consiga se propagar por toda a minha rede. Então, esse é um dos recursos principais aí desse modelo, né, de segurança sincronizada, ou Synchronized Security, que a gente tem, justamente para evitar que uma ameaça consiga se alastrar dentro da minha rede. Tá? Uma outra coisa importante também que a gente tem aí com Synchronized Security, eu coloquei aqui porque ele faz sentido para o próximo tópico, que é a questão do Synchronized Application Control, ou seja, pelo Firewall, eu vou conseguir fazer um discover automático de todas as aplicações que existem dentro da máquina daquele usuário. Tá? Então, se existe alguma aplicação, que é uma aplicação única, uma aplicação específica que foi desenvolvida para a empresa de vocês, alguma coisa muito local também, que no nosso Firewall a gente não tem registro daquela aplicação, em qualquer Firewall do mundo você não teria o que fazer, você não ia conseguir ver aquela aplicação. No nosso modelo, a gente vai conseguir fazer um discover daquele aplicativo, levar aquela aplicação para dentro do Firewall e falar, olha, aquela aplicação que está instalada ali no C, executável.exe, a gente precisa controlar o tráfego daquela aplicação. Então, automaticamente, a gente vai conseguir definir regras, regra de roteamento, inspeção de pacotes, tudo isso focado naquela aplicação que eu conheci, que eu aprendi ali, que eu fiz um discover dentro do nosso Firewall. Tá? Por que isso aqui é importante de comentar? Porque uma vez que a gente conhece as aplicações que estão dentro da máquina dos seus usuários, a gente consegue usar essa mesma aplicação para a nossa estratégia de SD-WAN. Tá? Então, SD-WAN é um termo muito importante, todo mundo acho que deve ter ouvido isso alguma vez na vida, mas o SD-WAN é a forma como a gente vai conseguir tratar as conexões de WAN entre os nossos ambientes e conseguir aí definir qual que é o melhor caminho para aquela aplicação. Então, uma vez que eu já tenho aquela aplicação mapeada dentro da máquina do usuário, eu consigo trazer essa aplicação para dentro do SD-WAN e dizer, olha, essa aplicação precisa ser roteada desse modelo porque esse é o melhor caminho para ela. Se esse caminho não estiver funcionando muito bem, aí então a gente vai roteá-la para o próximo caminho, por exemplo. Tá? Então, eu trouxe aqui uma tela, né, de como é que vai funcionar esse modelo agora de SD-WAN. Então, a gente tem duas opções principais. Então, aqui em cima tem Best Quality, né? Então, que é a melhor qualidade que o próprio Firewall vai definir. Esse modelo, mais ou menos, como funciona hoje, já dentro do Firewall, tá? E agora a gente tem uma função agora que a gente chama de Custom SLAs, tá? Então, um SLA mais customizado. Então, você vai ter a habilidade de conseguir escolher qual que é o melhor caminho para aquela aplicação, qual que é o threshold, né? Então, bom, se aquele link, se ele saturar, se ele chegar em 200 milissegundos, eu preciso que você já comece a rotear essa aplicação para um outro caminho, porque é importante, sei lá, aquela aplicação não funciona bem quando chega em 100 milissegundos, por exemplo. Então, tudo isso vai ser completamente customizado para vocês aí, de uma forma muito mais fácil também, de acordo com o nosso modelo, com a nossa estratégia aqui de SD-WAN.
tá? Então, aqui a gente tem uma visão aí, por exemplo, de como é que o Faro está percebendo isso, aquele link de internet, por exemplo, ele pode estar funcionando bem para o usuário acessar o Facebook dele, por exemplo, mas não pode não funcionar muito bem para quem está utilizando aí um link VoIP, tá? Então, por isso que aqui em cima, por exemplo, a gente tem aqui um VoIP, a qualidade dele não está funcionando muito bem, e aqui o status está vermelho, ou seja, eu já redirecionei aquele VoIP automaticamente aí para um outro link que está muito mais saudável para aquela aplicação. Então, isso é um pouco dessa estratégia aí de SD-WAN, a forma que a gente tem trazido aqui, e tudo isso a gente vai conseguir monitorar através de gráficos de forma muito fácil. Então, dentro do Faro, ele vai ter um gráfico explicando aí como é que está a latência de cada um dos seus links, como é que o JITA, né, os milissegundos aí de cada link. Então, tudo isso ele vai trazer essas informações de forma muito mais simples aqui dentro do Faro agora. Bom, outra coisa importante também, a gente está lançando daqui a pouquinho, então que agora a gente vai ter uma coisa chamada de Central Orchestration, tá? Ou orquestração através do Sophos Central. Então, o Central Orchestration vai ser uma forma onde você vai conseguir criar toda essa estratégia de SD-WAN que eu comentei de uma forma muito simples dentro do Sophos Central. Ou seja, o Sophos Central, para quem não conhece, é a nossa plataforma de gestão em cloud que a gente tem. Nesse modelo, você vai conseguir ter todos os seus firewalls listados ali e criar um grupo específico dizendo que, olha, eu quero que desse grupo X, eu quero que eles façam um SD-WAN entre eles. Então, você cria todo mundo naquele grupo, define aí, por exemplo, o que você quer que cada um acesse, mas é de forma bem fácil. Então, tem duas telas praticamente, cria aquele grupo e automaticamente o Sophos Central já vai criar tudo o que for preciso para o SD-WAN funcionar naquele grupo que você definiu. Todas as regras de firewall, todas as regras de roteamento de rede, toda a VPN, se for o caso. Então, tudo que for preciso, a gente já faz isso de forma automática aqui pelo Sophos Central. Então, isso é uma inovação bem importante. A gente vai realmente diminuir muito a complexidade aí de criar túneis, de criar essa estratégia toda. A gente vai fazer isso de uma forma muito mais simples para vocês, tá? Bom, isso é um pouco do que a gente está lançando agora da nossa nova linha. Esse é um ano muito importante para a Sophos, né? A gente está lançando muita coisa nova, muitos produtos novos e tudo mais. Começando pelo Firewall, que a gente está comentando hoje, né? O modelo XGS. No passado, para quem já conhece, para quem já ouviu da Sophos alguma vez, a gente já tinha um produto focado aqui em SD-WAN e uma linha focada aqui em distribuir o Wi-Fi de uma forma segura. Também isso aqui é uma coisa bem importante que a gente tem. Nesse ano, então, a gente está lançando 2 novos produtos. O nosso modelo agora de switches da Sophos. Então, a gente vai conseguir estender aí esse modelo de proteção, né, de compliance que eu defini, não só mais focado em software, também agora focado em hardware. Então, se, por exemplo, uma máquina estiver infectada, eu vou conseguir automaticamente identificar qual é a porta do switch que ela está, por exemplo, e trocá-la por uma VLAN segmentada. Enfim, o céu é o limite, né? A gente vai conseguir fazer muita coisa agora também, a nível de hardware também, de isolamento automático. E também a gente vai lançar esse ano também a nossa linha de ZTNA. É um produto também bem interessante, uma grande evolução aí das arquiteturas de redes modernas que a gente vai trazer aqui. Muita gente ainda não conhece, mas acho que é um tema até para um próximo webinar, vai ser uma coisa bem interessante que a gente vai lançar. Tá? Bom, esses são os lançamentos que a gente vai ter esse ano nos nossos produtos focados em rede, né? Nossa linha que a gente chama de NSG, mas tudo isso faz parte aí de um modelo muito mais abrangente que a gente está trazendo, que a gente chama de ACE, que é o Adaptive Cybersecurity Ecosystem. Então, a ideia é uma evolução da nossa segurança sincronizada, todos os nossos produtos trabalhando em conjunto, conversando entre si, tudo isso fundamentado pelo Sophos Central, pelo nosso time de operações, né, nosso time do MTR, nosso time de inteligência artificial e também o nosso time aí do Sophos Labs, alimentando tudo que está acontecendo dentro do seu ambiente, com todos os produtos conectados, todos eles aí integrados através de um único lugar. Tudo isso através também com integração aí através de APIs, então completamente aberto. Se você quiser customizar alguma coisa, integrar alguma coisa com a gente, você vai conseguir, porque o Ace realmente vai trazer essa plataforma muito mais aberta, muito mais fácil para vocês integrarem aí com os seus ambientes e com os seus outros produtos. Ok? Bom, isso é um pouquinho do que eu queria trazer hoje. A gente não está só trazendo atualizações de produto, realmente a gente está mudando o modelo aí de cibersegurança. E é isso que a gente quer trazer nesse ano aí tão importante para a Sophos.
Obrigado. Maravilha. Falei bastante. Queria deixar agora aberto o espaço para perguntas. Bacana. É isso aí. Foi muito Só bom. para Tem pergunta aí, né, Alessio? Tem algumas aqui. Só para complementar, pessoal, nós vamos ter alguma recorrência agora de webinars, né? Como o Foster colocou no último slide, tem produto novo chegando, né? Não só o XGS, mas daqui a pouco a gente está trazendo novos produtos. Então, convido a vocês a participarem dos próximos webinars, né? Vocês vão estar recebendo a comunicação nossa aqui da Tecnologia para apresentar essas novas soluções de todo o ecossistema da Sophos, né? Vamos lá para as perguntas, né, pessoal? Deixo aí também à vontade para vocês, o quadro de questões está aberto, então a gente já tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para o Foster já responder, e quem quiser fique à vontade, tá? Bom, vamos lá. Como fica com o SD-WAN tendo múltiplos links de dados? Existe limite quantos links que posso ter? Como é que fica isso, o Foster? Boa pergunta. Não tem limite, você pode ter vários links, você pode ter conexões aí até full mesh se você precisar, tá? Pelo Central Orchestration você vai conseguir expandir isso também. Então, por exemplo, olha, eu quero que desse faro X eu vou utilizar o IPA para fazer essa conexão e o link B para fazer outro tipo de conexão. Você consegue fazer isso também de forma tranquila, tá? Beleza. As versões de firmware serão as mesmas da linha XG e XGS? Por enquanto, sim. O que a gente lançar agora de firmware para o XGS também é o mesmo para o XG. Então, o XGS hoje está na versão 18.5, a gente está lançando ela daqui a pouquinho, a 18.5 para a linha XG também. Tá? A 18.5 foi uma versão mais para adequação de hardware em si, para aproveitar tudo isso que a gente lançou de hardware, e não foi mais uma questão de funcionalidades. Mas a gente vai lançar, por enquanto, igual para os dois. Tá? Bom, tem outra aqui, eu não sei se a gente conseguiu responder. Funcionalidades de SD-WAN, como fica nesses novos modelos? Esse já foi respondido, Alessio. Já foi, já, né? Quando ele entrou no tema de SD-WAN, eu já marquei essa porque ele já abordou e falou bem. Inclusive, essa segunda pergunta foi complementar. Mas, se houver qualquer dúvida, pessoal, basta escrever aqui que a gente aproveita o tempo para sanar. Isso aí, pessoal. Tá aberto para vocês aí. Acho que as minhas aqui acabaram, Leon. Perfeito, perfeito. Vamos dar mais um tempinho aqui, se não surgir mais nada, a gente encerra por aqui, tá? E pessoal, como o Alessio falou no início da apresentação, como forma de agradecimento a vocês que estiveram aqui conectados conosco para ouvir nossas novidades, ouvir o que a gente tem de produto e lançamento, e são várias informações, né? Nós vamos disponibilizar para todos vocês, tá? 1 ano de licença do nosso produto Sophos Home Premium, tá? É o nosso produto para a linha doméstica, tá? Mas ele está totalmente capacitado com inteligência artificial, com os principais componentes do nosso produto comercial, está embarcado nele. Aí todos vocês que participaram aqui, fica o nosso agradecimento e vocês receberão, através da Tecnologia, esse código de ativação para que vocês possam utilizar no seu ambiente doméstico. Tá? Entendam que cada licença pode ativar até 10 máquinas. Então, vocês ganharam 10 máquinas protegidas, cada pessoa que participou aqui. Tá? Depois a gente manda ambiente mais. residencial, né? Importante lembrar. Ambiente residencial, exatamente. Vale reforçar isso. Pode instalar no seu computador, da tia, do primo, da mãe, da sogra, mas no ambiente comercial é um produto vendido. Tá? Então, é só esse ponto de atenção que vai estar especificado no e-mail que vocês vão receber aqui como forma de agradecimento à participação. Tem mais uma pergunta aí, Alessio. Vamos lá. Quais vantagens de usar o suíte Sophos, digo no sentido de integração com os firewalls? A gente vai fazer um webinar focado nos switches também, então a gente vai abordar um pouco mais de detalhes, mas uma das coisas que eu posso já adiantar agora é justamente aquilo que eu comentei. Então, imaginem que hoje, eu vou até dar um exemplo aqui real que aconteceu para a gente conseguir ilustrar. Então, no ano passado, teve um banco aí grande que ele teve aí todo o ambiente infectado por um ransomware, e eles tiveram quase 14 mil computadores infectados. Por quê? Porque o ransomware entrou numa máquina,
e dali ele deu acesso para os atacantes começaram a se espalhar dentro da rede, espalhar o ransomware pela rede, tá? Se ele tivesse uma integração como que a gente já tem hoje no InterceptX com o Firewall, ele já ia conseguir evitar que isso se expandisse para 14 mil máquinas. Por quê? Porque a gente ia isolar aquela máquina da rede. Só que ainda assim, vamos supor que tem uma pessoa ali mal intencionada fazendo de tudo para conseguir infectar aquela rede. Então, bom, vamos supor que ele está pessoalmente, está presencialmente ali. Então, se ele não tiver intercept, a gente talvez ia conseguir limitar um pouquinho mais o escopo de isolamento. Se a gente tem um controle mais a nível de hardware, a gente pode dizer que, para conectar nessa rede, nessa porta aqui do switch, por exemplo, ele precisa ter a minha solução de InterceptX instalada. E ele tem que estar em compliance. Se ele não tiver em compliance, ele não vai conseguir acessar nada, e o switch vai jogar automaticamente ele numa VLAN completamente isolada, que só vai ter acesso, sei lá, ao instalador do InterceptX para ele instalar na máquina dele. É um exemplo, né? Tem muita coisa para fazer, mas a gente acha que vai falar isso com mais detalhes, vai abrir switches, mas realmente vai ser uma integração aí muito mais bacana, aí, muito mais abrangente. Tá? Logo, logo a gente vai mandar aí o convite para vocês e vocês vão poder participar, onde que a gente vai aprofundar um pouquinho nessa solução aí também, né? São 2 webinars. Acho que agora a gente fecha as perguntas, né? Eu marquei uma sem querer como respondida, mas eu não respondi. Foi eu que marquei sem querer. A pergunta da Mariana era se existe um plano de upgrade dos appliances XG para a linha XGS. Léo, se quiser até me apoiar aqui, mas a gente tem alguns incentivos, assim, para quem já tem Firewall XG e quer aproveitar todo esse recurso aí que a gente vai trazer com o XGS. A gente vai ter algumas coisas bem bacanas, certo ou não? Sim, sim. Pessoal, isso como foi um lançamento recente, né? O Firewall XG foi lançado no dia 21 de abril, há pouco tempo. Nós vamos lançar um programa de upgrade para quem tem o produto XG, fazer o upgrade para XGS. Tá? Então, isso vai acontecer nos próximos meses. Eu acredito que até de setembro saia algo, a gente vai lançar uma campanha bacana para upgrade de hardware, né? E podem ficar atentos aí aos nossos informativos, a gente sempre divulga isso, LinkedIn, e-mail para os parceiros, tá? Mas isso vai acontecer sim. Maravilha. Acho que agora chegou uma última aqui, Foster. 1805 MR5, quando sai o novo firmware? A 1805 MR5 já saiu. Ela saiu, se não me engano, em junho, por aí. Agora vai sair a MR6. Deve ter um mês ou um pouco mais. Agora vai sair MR6, deve sair acho que agora no começo de agosto. Eu já estou com ele, estou testando, inclusive, já para reportar se algum bug, alguma coisa. Mas acho que publicamente vai sair provavelmente no começo de agosto. Maravilha, maravilha. Acho que então a gente consegue encerrar, né, Leão? Acho que... Sim, vamos encerrar então, pessoal. E como o Alessio falou, tá? Vamos fazer mais webinários, tá? Esse foi o primeiro. Vamos falar um pouco mais de algumas outras soluções, principalmente o ZTNA, que é um produto novo, uma tecnologia que está sendo muito falada no mercado ultimamente, principalmente pelo tema de pandemia, né? As pessoas trabalhando remotamente, fora da organização, como tratar isso, como proteger isso. Então, esse vai ser um próximo tema muito bacana e virão vários, tá? Praticamente será um webinário por mês, onde a gente vai trazer um tema bacana, dedicar a nossa atenção aqui para ficar com vocês, repassar isso e ouvir perguntas e deixar vocês mais atualizados. Mais uma vez, obrigado pela participação. Também colocar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Pode mandar um e-mail para comercial@intecnologia, que a gente vai estar respondendo todas essas dúvidas a vocês. E agradecer pela participação de todos, pelo tempo de vocês aqui com o nosso webinário. Agradecer o Foster e o Leon aí pela parceria e a Sophos, né, por todo esse tempo, né? E colocar à disposição aí, pessoal. Agradeço a todos aí, um excelente finalzinho de manhã e bom almoço a todos. Foster? Obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.